Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast Além do Look. Estamos aqui na Universidade de Santa Catarina, no curso de moda, gerenciado pela professora Cristina, para trazer esse trabalho para vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas! Vamos começar nosso primeiro episódio com enfoque principalmente nas semanas de moda ao redor do mundo. E as melhores coisas que aconteceram. Exatamente. As principais tendências. Para começar, eu queria trazer para vocês Milão, um dos maiores centros da moda do mundo, um dos berços da moda também, e com enfoque na Prada. Ana, o que você tem para dizer pra gente nessa narrativa que a Prada trouxe, focada nas mulheres e no trabalho? Então, Ale, foi bem interessante o desfile da Prada. Uma coisa legal que a Miuccia, que é a grande idealizadora desse desfile, ela é formada em ciências sociais. Então ela trouxe uma crítica ao feminismo liberal na Prada, isso foi muito interessante. Ela quis, na verdade, criticar o fato das mulheres serem introduzidas no mercado de trabalho, mas manterem essa dupla, tripla jornada que elas têm em casa. Então, ela trouxe uma proposta muito legal que era de layering, que é sobreposição. Então, ela tinha 60 looks, mas apenas 15 modelos. Esses modelos, eles construíram as suas roupas em camadas, então eles desfilaram 4 vezes e foram tirando essas peças com o tempo. Isso foi bem legal. E vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso? Ah, cara, achei muito legal isso dela quebrar essa estética de muitas modelos e tudo mais. E eu acho que até mostra um pouco da realidade da mulher, né? Que eu acho que é o que eu quero dizer. Tipo assim, nós mulheres que vivemos muitas vidas, não só do trabalho, como muitos acham, então é a troca de roupa. Eu só coloco um avental em cima quando eu tô em casa, eu coloco um casaco pra sair, eu troco a roupa porque eu sujei, então, tipo, achei bem legal. Tem 3 rotinas diferentes em 24 horas, né? Sim, exatamente. Duplas, triplas, quádruplas jornadas, né? Acorda, cuida dos filhos, vai trabalhar, volta, cuida da casa, então... Sim. É uma crítica muito bacana. Isso é uma coisa que se relaciona muito com nós mulheres, né? A gente se identifica muito com isso. Sim. E uma coisa que foi legal também é que ela pensou para além da roupa, ela pensou na maquiagem, no cabelo dos modelos, das modelos. Dela, sim. Muito bom. Porque as modelos são cabelos bagunçados, maquiagem borrada e cara de cansada. Não tava aquela coisa glam. Não era, até porque a tripla jornada não é nada glam. Não, exatamente. Eu acho que ela trouxe, né, a romantização. Ela traz realmente essa questão da independência da mulher, que é algo muito positivo, que a gente ainda vem conquistando, vem tomando esse espaço, mas que muitas vezes é romantizada. Então, o quanto a gente tem que dar conta e ainda estar socialmente apresentável, né? Não estar representando aquela imagem de cansaço, e a gente sabe que essa não é a realidade. A gente tem que ser super heroínas, até a gente já viu algumas montagens sobre isso, né? Do quando a gente tira a roupa do trabalho, da academia, que a gente tem aquela imagem da super heroína e o quanto a gente precisa manter isso para com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Normalmente é a mulher que assume quando tem alguém doente em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da rotina, do almoço, de tudo. Então, o quanto isso é importante, né? Ser visto dessa forma também presente na moda. Que a gente não é perfeito o tempo inteiro, né? Exatamente. É isso que, tipo, tá mostrando. E é aquele arquétipo de mulher guerreira que a gente não é nem um pouco benéfico pra gente, porque só nos sobrecarrega, né? Exatamente. Então, isso foi bem interessante. E isso levanta também outra pauta que eu achei muito curioso nos desfiles, que é a volta muito forte da alfaiataria. Vocês separaram isso? Sim. Nossa, e eu amo, tá? Pra ser bem sincera, eu amo a alfaiataria. Eu gosto também de misturar uma alfaiataria com alguma coisa mais despojada. Eu sou bem... Até feito de uma forma mais despojada, né? Tipo, menos ajustada ao corpo, que eu acho que é muito interessante. E bastante volume. Eu achei isso bem legal, porque também mostra a situação que a gente está vivendo geopoliticamente. Que tem tanta coisa acontecendo, guerra, tanta instabilidade, que a roupa se torna uma armadura, entre aspas, né? Então, tipo, o volume, ele traz isso. A proteção, né? A proteção, exato. Ombros também muito marcados. Isso é muito legal, porque a gente pode falar, tipo... Meu Deus, eu até esqueci essa palavra. É como se fosse a armadura do cavaleiro, que tem aquelas ombreiras, sabe? Então, diferente daquela ombreira
que antes infantilizava a mulher. Agora é uma que é mais infante, né? Agora recortes mais retos, né? A gente percebe isso se é muito curvilíneo, já traz uma imagem mais conforto, mais feminino, romantismo. Agora a gente vê imagens mais retas trazendo esse conceito de força realmente. Mas uma coisa que é interessante é que antes a gente pensava, era muito comum quando a mulher se inseriu no mercado de trabalho, dela se precisasse masculinizar para se inserir, ter a sua voz ouvida. E dessa vez, a alfaiataria ela não veio de forma masculinizada, pelo contrário, ela veio, apesar dos desfiles serem mais conservadores, cortes abaixo do joelho e etc., as alfaiatarias elas eram muito femininas, eram ajustadas, até uma questão bem, eles resgataram os anos 90, isso a gente vê muito na Gucci. Um resgate dos anos 90 muito forte, com cintura baixa e aqueles conjuntinhos de terninho que era muito clássico dos anos 90. Ele traz uma estrutura, mas ele também desenha, né? Então, ele traz essa feminilidade através realmente da marcação da cintura, desses detalhes. Silhuetas E o que a Ana tinha falado, né? Antes ela tinha que vestir um terno, calça, né? Tudo isso mais largo mesmo pra remeter a figura masculina. Agora não tem essa necessidade, porque ela tá ocupando cada vez mais o espaço no mercado de trabalho, enfim, ela pode ser ela, né? A gente pode ser nós e não precisa se passar por homem, nada disso. Sim. Muito bem, falando da Gucci, já que você trouxe esse assunto, ele está com um novo diretor criativo, o Demna, né? Como todos sabem, da Balenciaga, e que contesta muito ao longo da história da moda. E o que vocês têm a dizer sobre isso que aconteceu na Paris Fashion Week agora, em outro país, outra cidade? O que vocês têm para complementar dessa nova Gucci volta? trouxe uma questão bem anos 90, assim, né? Trouxe o resgate do tom forte e tudo mais. Misturou bastante a questão do glam, do grunge, do luxo, assim. Ficou uma coisa bem visível essa parte do glamour. Mas ao mesmo tempo trazendo a parte estruturada, uma coisa mais, não conservadora, mas assim, mais comprida, né? Trouxe a Kate Moss ali encerrando o desfile, que foi um grande burburinho, que ela é um ícone. Mas foi um desfile assim, bem diferente, porque trouxe esse luxo, trouxe essa coisa visível assim, do poder da marca. Foi bem interessante a estreia dele. Eu consigo ver bem distinto, assim, uma idealização da Gucci, da moda como um objetivo final e como uma peça de desejo, e a Prada trazendo o nosso dia a dia. Uma mulher que ela tá pronta pra tudo que vier, e a rotina, ela não romantiza nada, já ao contrário da Gucci. Vocês concordam? É uma coisa, isso é bem interessante que tu falou, né? Porque é uma coisa que ficou muito visível no desfile da Gucci, que parecia que, enquanto a Prada era a rotina da mulher trabalhadora comum do dia a dia, a Gucci trouxe a vida do herdeiro. Isso eu percebi muito, porque assim, a Gucci ela trouxe parecia que tinha duas personas ali muito vivas, que era o herdeiro, o Nepo Baby, que era assim, e o influencer, que muitas vezes são a mesma pessoa, né? Mas geralmente. Mas isso foi muito legal, tipo, inclusive um dos modelos entrou mexendo no smartphone, assim, no celular, isso foi bem legal. E a temática da coleção dessa coleção da Gucci era artificial. E aí as roupas elas eram extremamente coladas, até meio desconfortáveis, assim. Os modelos andando durinhos, né? Meio... Os sapatos grandes pro pé, que fazia com que eles andassem até meio desengonçados. E uma coisa que causou bastante polêmica é que eles fizeram toda a publicidade com inteligência artificial. Sim, eu vi isso. Enquanto em um a gente vê o resgate, parece de algo que ainda tá ali. No outro a gente vê uma coisa totalmente futurística, né? É que eu acho a tecnologia bem presente. Eu acho que tipo, o Demna, ele veio muito com a crítica e com, tipo assim, ó, eu vim mostrar o que eu vim fazer na Gucci, sabe? E agora a Prada, que é uma marca de luxo muito antiga e mais tradicional, ela tava com as vendas muito baixas, né? Tipo assim, abaixou muito o mercado de luxo, justamente por causa do overconsumption, consumir demais e tudo mais. E aí, eles acho que tentaram trazer uma coisa mais neutra pra voltar a vender. Porque a gente sabe que as ações diminuíram muito do mercado de luxo. Agora, o Demna veio pra... Olha, gente, eu tô na Gucci e eu vim pra acabar com tudo, pra criticar e eu...
Pra Foi colocar lindo, minha né? cara a tapa pra É, mostrar o que eu vim pra fazer. E foi lindo, Sim. pra ser bem sincera. Mas isso que a Joana falou é bem interessante mesmo, porque isso está sendo analisado em muitos artigos que vêm saindo, porque para te lançar uma coleção tem muita pesquisa por trás. E eles estavam analisando como esse cenário político e econômico influencia no padrão de consumo das pessoas. Porque com o fato assim da gente viver uma instabilidade política, guerras e uma inflação e tudo isso influencia as pessoas não querem consumir coisas que são trends que vão mudar rápido e que vai ficar parado no teu guarda-roupa e vai ser um investimento que vai ser uma queima de dinheiro. Elas querem uma coisa que realmente tenha um propósito ali, que vai durar, uma coisa bem E se pensada. conectar com aquilo que elas estão consumindo, né? Que E é uma aí, identidade Exato. através disso. Exatamente. A busca da identidade. Conforto, assim, aquela É. coisa de tipo, tá, pelo menos tem isso aqui que é meu, sabe? Já que tá tudo tão Sim, instável, isso aqui sim, é meu, sim. é meu. E tipo, isso representa Meu quem eu refúgio, sou. aham. Eu acho que todo mundo meio que esqueceu quem é. É sempre as trends e nunca quem eu sou, tá qual é o meu vindo. O estilo. que, que eu gosto, né, É. de vestir, o que, que faz A sentido. gente tá vindo de uma onda que o hiperconsumismo tá muito grande. Então, agora justamente essa quebra de o hiperconsumismo, principalmente nas lojas de luxo, é uma visão, tá dizendo pra gente parar e repensar nas nossas economias, no que a gente tá gastando, esse propósito de vida que a gente tá tendo nesse momento. Então, eu também concordo com vocês que essas trends agora vai dar uma baixada, principalmente todo mundo quer se sentir pertencente a algo. Sim. Então eu acho que as marcas estão trazendo esse pertencimento para aquele consumidor que está ali no dia a dia, vendo assim, vou comprar uma blusinha porque ela apoia tal causa e eu me sinto pertencente àquela causa ou eu simpatizo e vou ajudar. Né? Mas é aí que entra também as modelagens clássicas que foram bem presentes, né? Essa questão da alfaiataria, das modelagens clássicas, das saias lápis, esse retorno do meio que do conservadorismo na moda, mas era uma elegância chique, assim, cores neutras, não tinha nada muito exuberante, espalhafatoso. Justamente por isso, por o padrão de consumo das pessoas estarem mudando, as mulheres estarem entrando no mercado de trabalho cada vez mais presentes nas universidades, nas chefias, nas diretorias, e elas necessitarem realmente de roupas que tenham uma presença, sejam elegantes, mas ao mesmo tempo sejam sóbrias, chiques, que imponham respeito. Sim, a gente consegue ver isso presente na estética também, né? Então a gente tá vendo uma grande massa, por exemplo, apagando as tatuagens, apagando sim, verdade. a sobrancelha, que foi feita de Tirando forma mais o artificial. Então, preenchimento, trazendo de novo essa era clean girl, né? E parece que se encaixar ali nessa proposta de uma economia mais estável e algo mais sólido mesmo, que tenha um propósito e significado. Que não seja simplesmente, né, esse consumo desenfreado ou abraçar as estéticas que vem vindo com bastante força, né? Tanto na moda, na vestimenta, mas também a gente tem visto muita coisa exagerada, né? Seja nos preenchimentos ou na magreza excessiva, que é uma coisa que também tá retornando, né? Mas enfim. Mas eu acho que é porque o mundo tá tão louco que a gente tá procurando estabilidade e controle em alguma coisa. Exatamente. Então, tipo assim, a gente vai olhar pra uma coisa limpa, um corte limpo, uma costura limpa e vai sentir muito mais conforto, porque a nossa mente tá super bagunçada, né? Olha tudo que tá acontecendo no mundo. E esse negócio da magreza extrema, a gente precisa ter controle sobre alguma coisa. O que tá mais sobre o nosso controle do que o nosso próprio corpo. Então, tipo, os remédios, acho que a volta disso também é a gente, essa busca por voltar no controle, ter tudo sob controle. Assim como esse questionamento do que tá mais na nossa mão do que o nosso próprio corpo, temos também em Paris a Matière Fécalis, que deu o que falar, gente. Não sei se vocês viram, mas deu o que falar. Com a coleção The 1%, 1% dos mais ricos, digamos assim. O que vocês acharam sobre isso? Assim como o Dena, né, que idealizou a Balenciaga, que é uma marca muito disruptiva, sempre foi, a Balenciaga sempre criticou os mais ricos, né? Apesar de não ser tão estrita e tão escrachado quanto o Matière Fécalis fez, a Balenciaga também fez isso durante toda a história da marca, inclusive com aqueles brincos de alfinetes, os tênis
rasgados, sujos. Eles queriam, na verdade, falar até onde um rico paga milhares de dólares por um sapato só porque ele tem uma logomarca. Problemas técnicos já resolvidos, galera. Vamos continuar, meninas? Então, Segue o fio. Tá, então, essa coleção do 1%, foi muito mais escrachada do que a Balenciaga já fez na vida, assim. Parecia até um experimento sociológico, assim, muito louco. E ela queria criticar esse 1% dos mais ricos. Então ela trouxe aspectos, assim, estéticos, culturais dessa classe dos bilionários que são muito contraditórias. Então ela trouxe as herdeiras com luvas manchadas de sangue. Trouxe mulheres a mulher que se engasgou com as próprias pérolas, um homem cegado pelo dinheiro, coisas desse gênero que criticam essas características que os mais ricos almejam e meio que se perdem no caminho, né? Era quase uns 7 pecados capitais, né? Parecia desconfortável Parecia assim de mesmo. assistir, né? Porque era uma Sim. coisa bem... Bem desconfortável. bem grotesca, assim, bem caricata. A sei lá. mídia trouxe muito a questão satânica. Vocês concordam com isso? Não. Não, E até- Eu acho que é porque a mídia não foi pra esse aceita bem a lado. crítica. E até o nome ser materiais fecais, né? Sim, é a uma marca coisa. já tem essa proposta, né? A Sim. marca já tem essa proposta Sim. de crítica, de trazer uma coisa mais de... E de trazer o desconforto mesmo, essa é a Isso. intenção, né? De Aham. impactar e realmente fazer as pessoas refletir através daquilo. Sobretudo acho relacionado à que moda, né? Tem E- arte que tem que vir pra criticar e pra incomodar. Nem tudo é Dar pra o ser conforto. bonito, né? Nem tudo é pra ser isso. lindo e, eu quero usar isso. Não, tem Sair gente que da botar área a de mãozinha na conforto. consciência. Exatamente, eu acho tão ruim já relacionar isso com o satanismo, sendo que a gente sabe que nós, como os humanos, temos muito a evoluir, tem muita coisa Exato. errada e ruim também. Tem o lado negro da história, né? O lado Aham. obscuro. É até meio Obscuro. contraditório, porque essas coisas que foram criticadas são humanos que fazem. Sim, Pela própria vontade. exatamente. Gente, como que isso é Exatamente. satanismo se nós Mas mesmos sempre fazemos? tem, né? Se a gente for ver, tem shows que são criticados dessa forma, Sim. tem performance, enfim. Então sempre vai ter uma crítica que tende a levar para um outro lado para não enxergar o verdadeiro motivo daquilo. E eu acho também que o pessoal tem medo de entender que moda é arte. Aham. Então, por exemplo, a moda tem que ser bonita, Aham. o desfile tem que ter roupas usáveis. Ai, por que eu tô vendo essa coisa que não tem nada a ver, não parece nenhuma roupa no desfile? Aham. Gente, é arte. As pessoas às falam vezes, muito isso, é uma né? crítica, às vezes é uma forma de demonstrar. Tipo, nem, arte não precisa ser necessariamente útil, né? E usável, Isso. né? Usável. não vai ser algo comercial que a gente vai ver lá pro consumidor É. final, né? Então, Só na Nova York Fashion Week, daí assim. Essa pegada dos ricos, do 1% também, traz pra reflexão do poder que tá nas mãos das pessoas. Então, que a gente tem direito de saber do poder de tudo e é respeito de todo mundo, na falta e na presença dele, né? Então, até quando que... Qual é a linha tênue ali entre o poder do outro e o meu poder? E com isso nós temos o moço que tá disposto a parar no tempo. Vocês viram isso, gente? Vou até voltar se ele puder. né? Exatamente, Brian Johnson. volta para o Sim. futuro quase. Ou para o passado mesmo, que tá querendo. É bem interessante o que o Brian Johnson tá fazendo, né? Ele tá tentando literalmente parar a ação do tempo e ele prova que é possível quando você tem dinheiro, né? Ele investe todos os anos milhões em procedimentos estéticos pra conseguir frear essa ação. Isso é muito interessante. Eu achei muito legal, não sei se vocês gostariam de falar um pouco sobre isso também. O fato deles abordarem muito essa questão dos procedimentos estéticos, Sim. né? Porque parece que a gente criou meio que uma disforia com o natural, né? Até o natural é modificado. É. Às vezes a gente olha pra alguém e fica, nossa, ela é tão linda, ela é Sim. natural. 1 ml de ácido Aham. hialurônico, botox, Exatamente. silicone pequenininho pra parecer natural, mas nunca é. Isso tá É muito aquele- naturalizado, né? E até um É. saudável maquiado que a gente já Aham. entra com a questão Exato. dos implantes hormonais e Aham. várias outras coisas, né? Que até que ponto é saudável, até que ponto aquilo lá não vai trazer algo bem sério pra saúde lá na frente, né? Então, Até porque é muito recente. Exatamente. E Então, tem também- muita coisa que não tem pesquisa comprovada, assim como as Aham. canetas emagrecedoras também que a gente já puxa, né? Aham. Mas é aquela coisa. E uma coisa interessante também é que eles trouxeram a esposa do Rick Owens, a Michelle Lamy. E ela é o total oposto do Brian, né? Ela, na verdade, ela abraçou o envelhecimento como sinal de realmente de uma presença cultural
natural, assim, ela é literalmente ela é uma imagem muito forte, ela é uma mulher muito autêntica e ela encara o envelhecimento como algo natural e como se ela fosse realmente uma anciã, assim, uma mulher sábia que resistiu à passagem do tempo com sabedoria, sabe? Uma etapa da vida que vai chegar pra todo mundo alguma hora da Todo vida. mundo Parece envelhece, até né? Só não irónico, envelhece né? quem morre, Sim, então né? assim. Parece até A gente tem que irônico, passar por sim, isso. a mulher aceitando isso e o Sim. homem buscando Exatamente. rejuvenescer, porque é uma coisa que não acontece naturalmente. Normalmente é o Aham. contrário, né? Nós A somos mais pressão. atingidas com a pressão É estética. aquela coisa, né? O homem quando envelhece, como ele envelheceu bem. A É. mulher nunca envelhece Nunca. bem aos olhos de ninguém. Exatamente. Nunca. Aí A ela não é ser que ela pareça criticada. jovem. Ela é criticada Exatamente. se ela faz procedimento pra parecer jovem, mas ela também é criticada se ela aceita envelhecer. Então, assim, ninguém nunca tá satisfeito. Então, E é não por vamos isso ser que hipócritas. existe. É, por isso Todo que mundo existe. faria, né? Aham. Procedimento, né? Vamos não ser Mas hipócritas. aí eles trouxeram o excesso, né? Tipo É, assim, onde sim. o ser humano passou do limite Porque ali. onde tem dinheiro e poder, o excesso ele tá presente. Uhum. Em algum Verdade, lado com ele certeza. desencadeia. Aham. Então a gente consegue ver isso muito, essa extravagância, né? Esse exagero bem presente. Foi total oposto das outras casas, né? Uhum. Isso que é interessante. Eles É foram na verdade. contramão, Uhum. totalmente. Em todos os aspectos. Mas até o natural das outras casas era modificado, né? Uhum. Tipo assim, até a modelo que a gente olha, nossa, uma beleza natural. Não, ela vai ter algum tipo de Uhum. procedimento estético. É difícil não ter hoje em dia. No Brasil, a gente pode ver muito bem essa onda nas influencers teens Aham. também. Todas têm Meninas rinoplastia. de 15 anos fazendo silicone, Silicone. preenchimento labial, cílios, Aham. né, os Tão jovens. tão né? jovens. Nem completaram o desenvolvimento Tão ainda. jovens, mas com um espaço bem significativo já através das plataformas, né? É. Principalmente no TikTok, e influenciando pessoas Tão mais jovens jovens quanto- ainda, ou tão Influenciadas jovens e quanto. influenciando, né? Exatamente, exatamente o quanto isso é sério, né? É. Porque E como será que a gente conseguiria ver isso no Brasil? Vocês têm uma ideia? Fico me perguntando isso às vezes. Como Nossa. que a gente veria isso? Eu acho que a gente é até um dos piores, assim, no mundo, se eu não me engano, é uma taxa de procedimento estético anormal. 90% das mulheres têm, sabe? Mas na moda. Na moda, nossa. Eu acho que a gente tá procurando uma autenticidade agora. Graças a Deus a gente parou de ser totalmente influenciado pelo exterior. O que é muito legal. um pouco mais de consciência, né? De apropriação É. da nossa identidade, a gente tem visto. Da nossa cultura, nosso artesanato. E é bacana porque a gente consegue presenciar essa desaceleração do calendário de moda também. Quando a gente fala na questão das empresas, por exemplo, né? Nós conseguimos ver que antigamente tinha antigamente não, ontem, né? Tinha muito mais coleções. Então, uma marca, por exemplo, lançava várias coleções, as coleções cápsulas, e aí era sempre aquela frequência exacerbada, e hoje em dia são menos coleções. Então a gente já vê esse comportamento de busca por mais propósito, mais qualidade também nas peças, trazendo esse consumo mais consciente, e até a gente vendo o consumidor já buscando o upcycling, né? Ou enfim, ressignificar essas peças. A gente vê esse caminho assim que é bem bacana. E no Brasil a gente tá precisando mais de trazer essa autenticidade brasileira, né? Sim. A gente tá procurando isso, porque a pressão na moda antigamente, igual você disse ontem, era mais pra marcas brasileiras e designers brasileiros irem para essas fashion weeks fora e levar algo mais Nossa. centrado lá, É. que não é a nossa pegada. Exatamente. E hoje tá trazendo mais essa brasilidade, Sim. essa autenticidade que a gente tem tanto e tão diversificada, né? A gente tem muito o que mostrar. Muito. É muito bacana ver. Agora, inclusive, com o movimento Brasil Core, a gente vem dessa valorização da estética e do cultural, através de cores mais vibrantes, das referências tropicais também, da diversidade dos elementos, que são obras-primas, né? E ganham esse olhar mais sofisticado também. A gente sai daquele... Claro que vai valorizar o trabalho manual, vai valorizar os artistas locais, mas vai conseguir levar também de uma forma mais sofisticada para as passarelas, o que é bem legal. Assim, não é o caricato, mas é a identidade que a gente tem orgulho de trazer agora, né? Tô até ansiosa pra São Paulo Fashion Week desse ano, porque a Brasil Core, ela explodiu muito esse último ano passado, só que era aquele Brasil Core, a blusa escrito Brasil. Bem Isso era uma coisa escancarado. bem Tu bate o olho, tu já escancarada. vê, assim, né? É
Agora ali que eu o acho- gringo vem e compra e Isso. consome a nossa cultura. Havaianas com a bandeirinha Saindo do do Brasil. óbvio agora, né? Um pouco. Acho que a gente vai sair do óbvio agora. Sim. A gente vai trazer essa coisa mais limpa. Mas ao Isso. mesmo tempo brasileiro, o artesão, o nosso algodão, Isso. muita coisa. Exatamente, a gente vai trazer esse comportamento mais atual, mais liberdade de expressão, com os shapes mais fluidos também, mais versáteis. E outro olhar que vai vir com bastante força, a gente vai ter 2 contrapontos. Vai ter a tecnologia e a inovação através de tecidos. Quando a gente fala disso, a gente também fala de algodão sustentável, de tecidos que são sustentáveis, e aí já linka também com a sustentabilidade, que é algo que deixou de ser somente só algo que está na moda e virou realmente estilo de vida. As pessoas passaram a se preocupar com o que elas estão vestindo, né? O que está ali em contato com a pele, para que marca elas estão direcionando o dinheiro delas. Então tudo isso impacta também. Isso é uma coisa interessante, porque a gente não tem noção da potencialidade que a gente tem nos nossos materiais, nas nossas fibras naturais. Sim. Tem um algodão que eu não consigo lembrar o nome, talvez a Jo pode pesquisar ali, que é um algodão nordestino, que era melhor do que o algodão egípcio, pra ter uma noção. A gente exportava, assim, esse algodão pra Europa com muita frequência, só que misteriosamente um besouro veio importado, um besouro veio importado dos Estados Unidos, que era o nosso grande concorrente, dizimou com a produção. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque no Brasil a gente acaba que a gente não tem uma identidade nacional muito coesa, assim, a gente fica meio que flutuante, porque é um país com dimensões continentais, né? Então a gente tem muitas culturas que ficam ali se misturando, e culturas que são muito diferentes, a do sul com a do norte completamente. Então é muito difícil você juntar todas essas culturas em uma só. E uma coisa que eu não é muito minha praia, mas que eu percebi é que a gente sempre falava muito sobre o Brasil como algo tropical, roupas estamos florais, não sei o que lá. Só que é muito além disso, Nossa, sabe? é muito. Então, colocar numa caixinha muito pequena, né? É um Já sei conceito do que o Brasil é. É uma pluralidade de pessoas, De culturas, de exatamente. tradições, Que é o quinto maior regiões. país do mundo em uma cultura só. E é aquela mesma fala cansada de futebol, carnaval. E resume o Rio, país a Ipanema isso, e é né? Que eu acho que é o que a gente vai fugir agora pra São Paulo Fashion Week. Sim. É o tipo, o Brasil, ele não é só isso, não é só o Todo carnaval. mundo já conhece, agora vamos mostrar o Exato. outro lado, né? Agora vamos mostrar o que a gente realmente é. Quem que a gente é no interior? Qual que é a nossa diversidade de identidades, né? e o Brasil tem um potencial criativo absurdo. assim. Nossa, A gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande, a gente consome É. muito de fora e tem tanta coisa boa, artista Sim. bom, designer bom, material bom, mas é tudo de fora e parece que, ai... E Brilha a mais gente nos fala, olhos. e a gente fala tanto do São Paulo Fashion Week, mas tem um outro, tem a Casa de Criadores, por exemplo, que é incrível, é um projeto incrível que o objetivo, na verdade, é dar palco para artistas independentes e artistas novos, estudantes, artistas que não têm grandes recursos, dá para eles a visibilidade que eles precisam. Então, e mostra, escancara como a gente consegue inovar dentro das nossas capacidades sempre. Eu acho o quanto é importante essas iniciativas que olhem para essas pessoas também, porque a gente sabe que tem muita criatividade, tem muito talento em lugares mais precários também, de pessoas Você que não nunca têm vai conseguir condições. mostrar, Então né? talvez esse também seja um ponto bem grande do nosso país, né? Porque se a gente tivesse esse olhar um pouco maior para isso, a gente conseguiria expandir e chegar mais longe. Incentivar mais essa parte criativa. Porque aqui no Brasil a arte é 100% Não é valorizada, né? Daí É a você pessoa tem um falar baita que de um faz talento e não bota pra Sim, fora, ninguém vê. E a gente não tem uma cultura de consumo de moda. Nada, na verdade, nenhum tipo de arte a gente consome de verdade. Mas É a gente verdade. consegue ver que, não sei se vocês acompanharam, principalmente nessa reta de Copa do Mundo, que agora os uniformes pra seleção brasileira deu o que falar. Vocês Deu. viram sobre isso? Aham. Que não representa o Brasil, que todo mundo, os fãs, principalmente de futebol, olharam a camisa e falaram assim, não, mas não é isso que a gente é. E acho que é um debate muito legal de o que é o Brasil? Como é que você pode representar essa gama de pessoas, de culturas, dentro de apenas Um um uniforme. tecido, É. um uniforme?
É impossível. Sim. É impossível, não vai agradar todo mundo, a gente sabe disso. E... Até porque a gente tem gerações. Exato. Então, dependendo se essa pesquisa for feita com, né, uma geração, provavelmente, né, sei lá, meu pai, meu avô, ele não vai gostar de uma coisa muito moderna, porque ele vai mais relacionar tradicional, ele com vai o gostar. clássico que ele tinha, aquela imagem, né? Então, se perder muito essa identidade, se contrastar demais, agora talvez o jovem, o novo, ele tenha a cabeça mais aberta. Mas eu acho legal a gente não perder a identidade também. Eu acho que a linha é bem tênue, né? A gente manter a... Eu acho que o brasileiro tem muito medo. Muito medo de mudar, de trazer o novo, de trazer a arte. É sempre tipo, não, aqui tá seguro. Aqui a nossa... importar o exterior é muito mais fácil do que a gente valorizar o que a gente tem. E aceitar coisas novas. Por exemplo, vou deixar a camisa verde e amarela. Vou deixar de usar sempre a mesma roupa, comer sempre a mesma comida. Isso é muito difícil pro brasileiro, porque é fácil, é simples. Né? O brasileiro tem muito medo dessa mudança. E também vem a gente resgatando, né? Porque a gente vai no conforto, naquilo, porque é uma coisa que é confortável pra gente, sim. né? E aí, num país onde tem tanto caos acontecendo, a gente tempo quer ir todo, no né? certo, a gente não quer Território arriscar. seguro. Exatamente, essa roupa funciona pra mim, essa comida eu gosto de ouvir isso aqui, porque é confortável. Sim. O mundo não é confortável pra mim, eu quero ter Talvez até conforto nas porque muitas foi coisas. ensinado também. Exatamente. Não, você não se autodescobriu, você não foi lá e pensou o que eu gosto. Talvez só apenas te ensinaram e aí você aceitou isso e por isso não muda. Exato. Por exemplo, as Fashion Weeks na Europa, passando por todo aquele conflito de agora, elas voltam pra isso, né? Voltam pro tradicional, voltam pro liso. Agora, o Brasil, ele de certa forma tá sempre em crise. Uma crise econômica, uma crise política. Então a gente sempre vai voltar pro que é fácil pra gente, porque é confortável. Isso é A gente uma já sabe coisa, o caminho. isso é uma coisa que me deixa bastante reflexiva, porque a gente tem no Brasil uma cultura assim muito calorosa, né, digamos assim. A gente gosta de uma roupa curta, de uma transparência, a gente gosta de algo mais que mostra mais. E eu fico pensando, eu não sei se vocês separaram, mas parece que as novas gerações elas estão bem mais conservadoras do que as antigas, assim. até. Infelizmente sim. Dá pra gente fazer um podcast só sobre isso. Vamos sobre o novo conservadorismo. Até nos comportamentos, né? Exatamente. De tomar café, ao invés Os de hábitos, café, né? os hábitos, né? Então, nos hábitos. Agora a moda virou balada no café da manhã. É. Viram isso, gente? Senhor. Vai para um Como é que brunch, já produziu DJ isso? lá dentro. Ai, pelo amor de Deus, a pessoa na flor da idade fazendo isso, sabe? É o fim. Ai, a pessoa com o auge do colágeno dela e vai colocar uma saia lá no joelho. Vamos. Mas será que a gente vai ver isso no Brasil? Eu fico pensando. Será que Dá pra vai ver. Dá pra ver, eu acho. Mas assim, como uma tendência, assim. Eu Eu percebo que voltou o mídia com tudo, né? É. Eu vejo que voltou mesmo, assim. Eu acho que já voltou, mas acho que não em todas as classes Eu ia sociais. dizer de classes sociais, talvez regional também. Porque a gente eu sinto que tem algumas regiões, talvez, que impacta mais alguma coisa do que outra, por exemplo. Mas não vai falando lá no sul do Brasil, talvez chegue de uma forma, um formato. Porque lá a gente também tem frio, a moda lá respinga um pouquinho diferente. Ou no norte, ou na capital. Então, depende, eu acho, da classe social, que é o que pega muito, e da região, dependendo de onde a pessoa tá. E você, ouvinte, o que você acha sobre isso? Porque isso é uma ótima questão pra gente pensar no futuro É verdade. e ver depois o que vai chegar na Fashion Week pra gente. É isso, meninas. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, os ouvintes. E ficamos por aqui hoje, meninas. Então, É isso, muito bom papo. Ai, foi muito Espero bom. que até a próxima. Fica no ar.